Você já parou para pensar que o maior erro de quem emigra pode não estar somente no dinheiro, mas também nos documentos? Pois é, muitas pessoas chegam em outros países com as malas cheias de roupas, mas esquecem de uma coisa muito importante: os papéis certos. E acredite em mim, a falta de um documento pode fazer muita diferença. Hoje eu vou te mostrar de maneira clara e sem enrolação quais os documentos você tem que ter em mãos antes de migrar para não correr riscos desnecessários. Então, se você quiser saber quais são esses documentos, fica comigo! Eu me chamo Cosme Eduardo e há 23 anos eu decidi sair do Brasil e vir para a Europa, onde estou até hoje. Eu te dou bem-vindo ao Emigrar Consciente, o canal que fala de imigração. A importância da legalização. Quando a gente fala de imigração, muita gente pensa somente no sonho: ganhar em euro, em dólar, viver bem. Mas esquece que viver legalmente em um país é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso da sua experiência. Não é novidade para quem já me segue no canal, mas eu vou contar para quem está vendo pela primeira vez. Quando eu saí do Brasil, saí muito despreparado. Cheguei aqui como turista, não sabia o idioma, documento zero, eu tinha somente o passaporte nas mãos. Não sabia o que eu precisaria para viver legalmente no país e a cereja em cima do bolo era: tinha pouco dinheiro. Tinha tudo para dar errado. E é um dos motivos pelo qual eu iniciei esse canal. Porque eu não quero que as pessoas que saem do Brasil hoje passem pelo que eu passei, que saiam despreparadas como eu saí. Mas ao contrário do que muitos podem pensar, depois de alguns dias, a minha maior preocupação não era a falta do dinheiro, mas sim entender como eu poderia me legalizar e viver legalmente no país com a minha família. Pois sem ter os documentos, você não consegue abrir uma conta no banco, não consegue alugar uma casa e não consegue também nem ter acesso muitas vezes à saúde pública no país. E aí começam os problemas. Antes de pensar no destino, é preciso pensar em ter uma base sólida, a sua documentação. Mas quais são os documentos essenciais? Esses documentos que eu vou falar são os documentos que você precisa organizar antes de sair do Brasil. Passaporte válido. Parece óbvio, mas muita gente deixa para a última hora e acaba se enrolando. Visto ou permissão de residência. Dependendo do país, isso é já obrigatório na entrada. Certidões atualizadas. Quando eu falo de certidões, eu falo de certidão de nascimento, certidão de casamento, até mesmo antecedentes criminais. Tudo isso traduzido por um tradutor juramentado e apostilado conforme a Convenção de Haia. Ah, uma coisa interessante. As certidões preferivelmente devem ter menos de 6 meses. Então tem que ser muito atualizadas. Quando você estiver saindo, você pega, traduz e faz todo o trabalho, porque normalmente depois de 6 meses elas perdem o valor. Diplomas históricos escolares. Se você pensa em estudar ou validar a sua profissão aqui no exterior, é necessário que você traga o seu diploma histórico escolar, tudo isso traduzido sempre por um tradutor juramentado e apostilado conforme a Convenção de Haia. Porque se não for desse jeito, os documentos aqui não têm valor legal. Falando do diploma, e para quem escolheu vir para a Itália, é interessante que você vá ao consulado italiano e peça a declaração de valor. O que é a declaração de valor? A declaração de valor praticamente é o reconhecimento do seu diploma pelo consulado italiano. Mas isso deve ser feito no Brasil, no consulado italiano mais próximo da sua cidade, na sua jurisdição. Sem isso, o seu diploma aqui não tem nenhum valor legal. Carteira de vacinação internacional. Em alguns países, a carteira de vacinação ainda é um requisito para entrada. Esses documentos são como chaves. Sem eles, muitas portas podem ficar fechadas. Eu, por exemplo, sem a minha declaração de valor, eu não teria feito a universidade aqui. Então eu tive, como eu cheguei aqui sem documento nenhum, eu tive, depois de muitos anos, pedi ao meu irmão para preparar toda a documentação para mim. Foi um trabalho até eu conseguir
finalmente a minha declaração de valor e através dela me matricular na universidade. Não foi só tanto a declaração de valor, eu precisei fazer outras coisas. Se você quiser saber o que mais eu precisei para me matricular na universidade, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo sobre isso. E se você quiser acompanhar conteúdos como esse, que te dão dicas realistas e sem ilusão, aproveita já, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para que você não possa perder nenhum outro vídeo futuro. Não se esquece também de deixar o seu like caso você esteja gostando do vídeo. Mas vamos continuar. A legalização no país de destino. Uma coisa que muita gente não percebe é que a documentação não para no aeroporto. Quando você chegar no novo país, provavelmente você terá que se registrar nas autoridades locais para obter o número de CPF, o número fiscal, talvez um cartão de residência e, em alguns casos, refazer até alguns documentos básicos, como a carteira de motorista, por exemplo, que aqui na Itália dura 1 ano a partir da data de sua residência. Depois você tem que fazer a carteira novamente. E olha, cada país tem as suas regras. É por isso que eu aconselho que você tem que olhar bem o país para onde você está indo. Porque tem países que esse tempo é muito curto e você deixar vencer esse tempo realmente já começa a ficar complicado para poder regularizar a tua situação. Mas quais seriam as consequências de não se legalizar? Eu sei, existe ainda aquela ideia, eu vou como turista, eu entro e depois eu vou ver o que eu faço. Foi assim que eu fiz, há 23 anos atrás. Mas os tempos mudaram. A imigração hoje é muito mais controlada do que há 23 anos atrás. Então, eu vou te dizer a verdade. Se você faz uma coisa dessa, no meu modo de ver, você está correndo um grande risco. Você pode conseguir até se manter por algum tempo, mas você vai viver sempre na incerteza, sem acesso a direitos básicos e até mesmo com medo de fiscalização. E o que era para ser um sonho pode se transformar em uma vida de restrições. Mas se você quiser se preparar de forma ainda mais completa, eu deixei aqui na descrição o link do meu e-book Guia para quem está pensando em imigrar, onde eu falo de planejamento de imigração com muito mais detalhes. Vale a pena ter em mãos para evitar erros muito mais graves quando você estiver lá fora. Em resumo, os documentos não são burocracia à toa. São a estrutura que sustenta a sua vida no exterior. Quem se planeja consegue viver tranquilo. Quem ignora isso que eu estou falando, quase sempre passa aperto. Então, se você quer realmente imigrar com tranquilidade, comece a preparar os seus papéis. Eles podem não ser a parte mais glamurosa da viagem, mas com certeza são uma das partes mais importantes. E me conta aqui nos comentários, você já começou a preparar a sua papelada ou ainda está meio perdido? Porque são tantos documentos que às vezes a gente se perde. Eu vou gostar de saber, deixa aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau!